A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Bote seus olhos aos céus. Ouça a voz de Deus, busque a presença do Altíssimo, porque Ele é fiel e Ele é justo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like. Seu like ele é importante porque ele vai nos dar visibilidade. Comente, compartilhe e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O intuito e o objetivo, fazer o ID do Senhor. Falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele cura, que Ele salva, que Ele transforma. Dizer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Pedir a você que ainda não fez confissão de fé, que você possa se render, se entregar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais, além do que você tem pensado, além do que você tem pedido. E creia que Deus é galardoador dos que o buscam, dos que o amam. O Senhor é fiel, querido. Entregue a sua vida, busque a sua presença, persevere em seu caminho. Creia que Ele é Senhor e Deus. Amém? Louvado seja. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra em uma das cartas do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses. Eu vou ler o capítulo 2, a partir do primeiro versículo a seguir, que diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entreados em afetos e compaixões, completai meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas, por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus dobre o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso estado. Porque todos buscam o que é seu,
e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vos enviar logo, que tenha provido os meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Louvado seja o Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Boa é esta palavra e digna de toda aceitação. A carta do apóstolo Paulo, ela tem um cunho aqui de transmitir algumas explicações, contar algumas experiências, exortar a firmeza, a conduta, as práticas dos irmãos, para que eles continuem perseverantes naquilo para o qual eles foram chamados. E o apóstolo Paulo também, através dessa carta, ele envia notícias boas a respeito de tudo o que aconteceu. Porque o que havia acontecido com ele é que ele estava preso. E isso trouxe problemas dentro da igreja. Porque no meio da igreja teve aqueles que entristeceram por causa de suas prisões, teve aqueles que duvidaram por causa de suas prisões, teve aqueles que o acusaram e blasfemaram da palavra por causa de suas prisões. E aí ele começa essa carta dizendo que, olha, eu quero contar para vocês que tudo foi para benéfico, vamos dizer assim, para o Evangelho. Tudo que me sucedeu teve proveito, porque através das minhas prisões, pela graça do Senhor, eu alcancei alguns soldados pretorianos. Eu conversei, eu evangelizei, aonde, se eu não tivesse preso, eu jamais teria acesso, teria liberdade de conversar, de anunciar a palavra do Senhor. Então tudo contribuiu para o Evangelho do Senhor. E aí o apóstolo Paulo vem dizendo que ele vai mandar o Timóteo, seu amado cooperador, que é para com ele como um filho, para estar ao lado deles, ali ajudando, auxiliando. Mas primeiro Timóteo estava fazendo um trabalho diferenciado para ele, estava cuidando dos seus negócios. E quando o Timóteo estivesse pronto, que ele seria enviado até a cidade de Filipos para estar com os irmãos. E nesse interim, ele envia de volta aquele que eles enviaram, Epafrodito, que teve a incumbência de levar para Paulo as ofertas, aquilo que foi coletado, recolhido, para ajudá-lo financeiramente. A igreja se preocupou com o apóstolo e mandou uma oferta ao apóstolo, e através desse irmão. E quando esse irmão chega para estar ali junto com o apóstolo Paulo, servindo o apóstolo Paulo, entregando ao apóstolo Paulo as dádivas, ele passa por uma luta pessoal, ele adoece. E essa doença faz com que ele chegue bem perto da morte. Ela se agravou de tal forma que o irmão Epafrodito quase morre. Mas Paulo dá glória a Deus, dizendo, olha, Deus se apiedou dele e também de mim,
porque se ele houvesse morrido, eu teria tristeza sobre tristeza, porque ele veio me abençoar, ele veio me alegrar, ele veio estar comigo, e por minha causa ele chegou e adoeceu e passou por essa luta. Mas o Senhor foi bom, o Senhor foi misericordioso e lhe devolveu a vida. E quando ele já está pronto, ele já está apto, eu resolvi enviá-lo para que vocês não só ouçam os relatos, os testemunhos, mas vejam com seus próprios olhos como que ele está e se alegrem pelo poder de Deus que devolveu-lhe a vida. O apóstolo Paulo também, através dessa carta, honra aos irmãos que estão ali com os bispos e os diáconos na cidade de Filipos, que foram ali transformados pela pregação do Evangelho, alcançados pela graça de Deus através da vida e das batalhas e das lutas do apóstolo Paulo. E Deus ali, através do próprio apóstolo, traz ao coração daquelas pessoas a lembrança de tudo que eles viveram, eles presenciaram, porque eu não sei se você já leu, se não leu, eu te convido a ler o livro de Atos, capítulo 16, versículo 11 a seguir. E se você já leu, você deve se lembrar que o apóstolo Paulo, quando chega pela primeira vez naquela região, na sua segunda viagem missionária, ele vai para a beira do rio orar. E quando ele está ali fazendo a obra do Senhor, fazendo suas orações, pregando o Evangelho de Cristo, uma mulher muito importante daquela região, porque ela era uma comerciante, uma vendedora de púrpura, Lídia, se converte. E ao se converter, ela se põe na brecha, ela se põe à disposição do Evangelho do Senhor, e ela constrange ao apóstolo e o seu discípulo a estar com ela em sua casa. Ela serve a eles. E ali naquele lugar, eles começam ali a fazer um trabalho. E durante alguns dias, o apóstolo Paulo começa a observar que, junto com aqueles que pararam para ouvir a palavra do Senhor, havia uma jovem. E essa jovem, ela não chegou fazendo escândalo, ela não chegou dando trabalho, ela não chegou agredindo, ela não chegou rosnando. Ela vinha atrás deles, parava para ouvir, e quando eles se calavam, ela dizia: olha, esses homens são homens de Deus, enviados por Deus. Mas o que Paulo percebeu é que o que estava nela estava tentando cegar o entendimento daqueles que estavam ouvindo a palavra do Senhor. E ele vai ficando constrangido e chega a um ponto que ele não suporta mais ver o inimigo ali usar aquela jovem. Ele faz aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Ele repreende e expulsa aquele demônio da vida dela, um demônio de adivinhação que usava aquela jovem, né, para enganar as pessoas. Só que aquela jovem não era uma mulher qualquer, ela não era uma mulher livre, ela era uma escrava que tinha, pelo que a palavra diz, muitos donos, por causa do, vamos dizer assim, do dom que a entidade dava para ela. E naquele momento, a partir da hora que ela foi liberta, o seu poder, a sua capacidade de fazer o que ela fazia antes, sumiu. Porque o inimigo foi derrotado, foi expulso e ela ficou livre. E quando ela fica livre, aqueles que tinham posse sobre ela se revoltam, porque perderam, né, o objetivo do seu lucro, que era ela ser paga para poder fazer adivinhações. E naquele momento houve ali uma confusão, e aqueles homens revoltosos porque perderam o seu instrumento de trabalho, eles pegam a Paulo e a Silas e levam diante dos magistrados, acusam
de trazer desordem, de falar, de pregar aquilo que era proibido. E Paulo e Silas, sem ser questionado, sem ser julgado, sem ser ouvido, recebem ali chibatadas e são colocados dentro do cárcere. E o carcereiro recebe ordens para que cuidasse, para que eles não fugissem. Então o carcereiro pega Paulo e Silas e coloca na cela interior, no profundo do cárcere, no pior lugar do cárcere. Dentro daquela cela, machucados, presos, amarrados pelos pés ao tronco. Paulo e Silas, perto da meia-noite, ao invés de reclamar, ao invés de achar ruim, ao invés de olhar a sua própria situação, a sua condição, o seu sofrimento, eles começam a adorar, eles começam a louvar a Deus. E esse louvor, ele tem a capacidade de trazer o céu. Ele abre ali a janela dos céus, porque a palavra diz que enquanto eles começam a adorar, enquanto eles estão louvando a Deus, um terremoto acontece dentro daquele cárcere. Não aconteceu um terremoto na cidade, aconteceu um terremoto dentro daquele cárcere. E as portas se abrem. E há uma manifestação espiritual ali tão profunda que todos aqueles homens que estavam presos nas outras celas, ao invés de sair para fugir pela porta da frente, eles vão em direção ao fundo do cárcere, aonde o louvor estava sendo entoado, aonde a glória estava sendo manifesta, e vão para ali ouvir a palavra do Senhor, e vão para ali ver a presença do Senhor, sentir o poder de Deus, estar na presença do Senhor através da vida de Paulo e de Silas. Quando o carcereiro chega e as celas estão vazias, ele entra em desespero. E quando ele entra em desespero, ele intenta contra a própria vida. E antes dele fazer alguma coisa, o próprio apóstolo Paulo dá o grito, dá o brado, pede para ele não fazer nada, porque todos, não faltava nenhum, todos estavam ali. E aquele homem viu a glória de Deus, viu a manifestação do poder de Deus, viu o sobrenatural de Deus, e ele se rende. E tanto ele como a sua família são salvos, são libertos, aceitam a Jesus, descem as águas batismais, e no momento em que o dia amanhece, eles estão dentro da casa do carcereiro ali, anunciando o evangelho à família do carcereiro. Vem a ordem para que Paulo e Silas pudessem sair, pudessem ser soltos. Paulo falou: não, peraí, vocês em público nos humilharam, nos bateram, sem saber quem nós éramos. E como romanos, eu não aceito sair daqui sem um pedido formal de desculpa. Nos prenderam? Venham nos tirar. E ali os magistrados tremeram quando ele anuncia que ele é romano. Por causa da época, por causa da cultura da época, porque houve um peso ouvir que ele era romano de nascimento. E aquilo mostra que Deus, nos mínimos detalhes, Ele cuida, Ele guarda. Nós vamos ter adversidades, nós vamos ter lutas. Esses irmãos viram essas coisas acontecer com Paulo. Esses irmãos foram testemunhas, foram alcançados por essas manifestações do poder de Deus, da glória de Deus, através da vida do seu servo. E agora, Paulo está enviando de volta alguém que eles enviaram para levar até Paulo bênção. E quando ele chega diante de Paulo, está ali auxiliando o apóstolo Paulo, ele é acometido de uma enfermidade. E ele passa por uma experiência terrível e ao mesmo tempo maravilhosa, porque ele chega bem próximo da morte. Mas mesmo estando bem próximo da morte, passando por essa enfermidade, ele nunca deixou de fazer aquilo para o qual ele foi chamado, de servir. E ele serviu o apóstolo Paulo em todo o tempo. E quando ele agora já está bom, e pede a Paulo para voltar para casa, para que os seus o vejam, né, que ele está bem, que Deus foi misericordioso para com sua vida, o apóstolo Paulo aproveita e escreve essa carta. Uma carta informativa, uma carta que vai declarar a todos os irmãos que estão em Filipos que Deus tem feito grandes coisas
e por conta das adversidades, das tribulações, das prisões, ao invés de perda, Paulo via graça, Paulo via bênção. Porque aonde Deus o colocava, aonde Deus o levava, ele se permitia ser instrumento do Senhor. Ele se permitia ser usado por Deus para alcançar aqueles que estavam à sua volta. Aonde você estiver, faça a diferença. Seja luz no mundo, seja sal na terra. Que a tua boca fale do poder de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Que você possa resplandecer a face do Senhor através do seu rosto. Que através da sua vida, a paz que excede todo entendimento, que vem do Espírito Santo do Senhor, possa inundar e exalar na vida daqueles que estão aí contigo. Que você possa ser instrumento do Senhor em justiça, em vida, em lealdade, em benignidade, em bondade. Que Deus possa te usar, que Deus possa, através de você, mostrar o seu amor, o seu poder e a sua glória. Nós precisamos nos voltar para o Senhor e estarmos prontos e preparados. Todo lugar que o Senhor nos colocar, nós precisamos anunciar a sua justiça através da palavra e através da nossa atitude, através do nosso comportamento, porque a nossa vida é testemunho de fé, conduta e prática para aqueles que estão de fora. Que possamos fazer a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. Continue perseverante, orando pela sua família, orando pela sua casa, orando por aqueles que estão à sua volta, intercedendo para que mais vidas conheçam o Senhor, se rendam aos pés da cruz, confesse a Jesus como o único e suficiente Salvador, porque os dias são maus, o mundo jaz no maligno, mas a promessa do Senhor ainda está de pé. E a vinda do Senhor está próxima, que nós possamos angariar vidas para o reino dos céus, através do nosso testemunho, através da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que Ele proteja e te guarde. Que essa palavra venha ao meu coração, que ela sirva para você de testemunho e que o Senhor possa, através da minha vida, estar trazendo a resposta que você tem buscado, da pergunta que você tem feito ao Senhor. Continue perseverante, continue buscando fazer e servir o propósito de Deus. Amém? Deus te abençoe. E antes de terminar, eu vou deixar novamente o meu pedido. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Porque o nosso intuito e objetivo é fazer o ídolo do Senhor. Na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Que nós possamos angariar vidas para o reino dos céus. Amém? Fica na graça, fica na paz. Jesus te ama.